Paz do Senhor Jesus Cristo a todos amados, queridos irmãos, com todo o amor do meu coração, estou passando aqui para despertar a igreja do Senhor sobre o arrebatamento. Jesus está voltando e está perto, o grande dia do Senhor. Como diz a palavra do Senhor Deus em 1 Sinfonias, do capítulo 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. A voz do dia do Senhor amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de azia, dia de alvoroço e desolação, dia de treva e de escuridão, dia de nuvem e de tensas nuvens, dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade forte e contra as torres altas. E angustiaria os homens, e a eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue é derramado como pó, e sua carne como esterco. Meu Jesus Cristo, esse dia vai ser um dia glorioso para quem está na presença do Senhor, aceitou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pela fé, confiou no Senhor, na sua palavra, se entregou a sua vida na presença do Senhor, está mantendo a santidade e a comunhão com o Senhor, está vivendo uma vida reta, justa, fiel ao Senhor. Sabemos que nós temos que negar todas as paixões deste mundo, negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus veio aqui nesta terra, anunciou seu evangelho de boas novas e deixou bem claro a nós sobre a sua palavra que só ele é caminho de vida eterna em Cristo Jesus. Se nós crer pela fé em Cristo Jesus, seremos salvos. Jesus deu sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Morrendo Cristo na cruz do Calvário, o Senhor Deus ali estava ali consumando o mandamento, consumando a sua palavra, como ele diz: Pai, está tudo consumado. E ao terceiro dia, pelo poder da sua graça, ele ressuscitou, vencendo o inferno, vencendo a morte, para nos dar vida em Cristo Jesus. Assim, todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, também herdará de Deus este poder, esta graça que diz a palavra do Senhor, que ao tocar do toque da última trombeta, todos que estiverem no pó da terra ressuscitarão primeiro e encontrará com o Senhor nos ares, e nós que estivermos vivos seremos transformados num corpo incorruptível de glória. Isto é, deixando, de momento que nós aceitamos a Cristo, deixou o velho homem na sepultura do pecado, deixou o velho homem, aquela sepultura velha da imundícia, do adultério, da fornicação, da idolatria, da mentira, do engano, deixou o velho homem no sepultamento das águas batismal e ressuscitou em Cristo Jesus, alcançando a nova aliança com Cristo, a nova salvação em Cristo Jesus. Isto é um mistério da parte do Senhor, e naquele grande dia do toque da última trombeta nós seremos transformados, quer dizer, a palavra do Senhor Deus está nos dizendo que nós alcançaremos um corpo incorruptível de glória e seremos um imortal, alcançaremos a imortalidade, porque em Cristo Jesus nós vencemos o pecado, a morte e o inferno, porque Cristo Jesus é vida em nós. Então é muito importante, isso é valioso para a nossa vida, aceitar a palavra de Deus, porque aceitamos a palavra de vida eterna. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, e todo aquele que aceita a Cristo tem vida eterna em Cristo Jesus. E esse dia se aproxima, como diz a palavra do Senhor Deus, aqui em Sinfonias 1, no capítulo 1, o versículo 14 diz: o grande dia do Senhor está perto, está muito perto e se apressa muito. A voz do dia do Senhor amargamente clamará os homens poderosos, todos aqueles que não queiram aceitar a palavra do Senhor, todos aqueles que querem distorcer a palavra do Senhor, todos aqueles que levantam rebelião contra o Senhor, todos poderosos, todos que se acham grandes, como diz a palavra do Senhor Deus, lá em João, glória a Deus, aleluia, do capítulo 2 de João. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor
Senhor Deus deixa bem claro, em João capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Então, a palavra de Deus está dizendo, não é uma hora, não é um dia, não é um mês, é a última hora, os últimos segundos. E como ouviste que vem o anticristo, e também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Como nós vamos saber que já é a última hora? Nós vamos saber que é a última hora porque o anticristo já está neste reino. Nós sabemos que a inteligência artificial, ela é um centro controlado pelo o anticristo. Satanás tomou a inteligência artificial para controlar e manipular a humanidade. E vemos que muitas pessoas estão se distraindo em entretenimentos com este anticristo que está na inteligência artificial. Na inteligência artificial tem gerado todos os males para a sociedade, corrupção de gêneros humano. Sabemos que a palavra de Deus fala sobre isso. Violência na face da terra, está estendida sobre a face da terra. O nosso querido Brasil tirou em primeiro lugar um país sem paz, em tanta violência e corrupção, assassinato. Nós sabemos que há muitos jogos virtuais, há muitas brincadeiras sem graças, muitas piadas, muitos jogos, que muitas vezes vem tudo pela inteligência artificial, e isso tem tirado o centro da atenção do povo de servir a Cristo. A inteligência artificial, este anticristo, ele tem ocupado o lugar que é para o Senhor Jesus Cristo, tem tomado o sentido das pessoas. As pessoas estão adorando mais o anticristo nos dias de hoje moderno do que é Cristo. Jesus Cristo, ele não aceita ninguém tomar seu lugar de adoração. Satanás queria tomar o lugar de Deus e sentar no trono e ocupar a posição para ser adorado. Então a Bíblia diz muito bem claro, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Quando nós vemos essas manifestações de anticristo, como são manifestações dos anticristos? Pessoas que querem glória para si, pessoas que querem estar no primeiro destaque da sociedade, pessoas que querem holofote, pessoas que querem, muitas vezes, ocupar o centro da atenção nas redes sociais com a inteligência artificial, pessoas que não querem servir a Deus de verdade, usa a palavra e distorce, é uma capa vestido de ovelha, mas é lobo por dentro, está atraindo e chamando a atenção do povo para a sua própria adoração. Não quer adorar o Senhor, não quer servir o Senhor, mas está ali como anticristos, vivendo uma vida dissoluta, em pecados escondidos de adultério, mentira, vaidade, distorcendo a verdade que Jesus diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo, mas eles querem só a sua posição, porque o inimigo já convenceram os seus corações, o inimigo já conseguiu convencer as suas mentalidades. Eles já foi convencido pelo anticristo e se tornar anticristo contra a própria palavra de Deus, usando o termo da palavra, mas a Bíblia mesmo deixa bem claro: louvado seja o nome do Senhor, que muitos daqueles dias dirão: Senhor, Senhor, no teu nome profetizei, cantei, louvei e fiz maravilhas, mas o Senhor vai dizer: apartai vós de mim, maldito para o fogo eterno, como os fariseus, como os falsos profetas, como aconteceu no passado, que os fariseus perseguiam Jesus, o farisaísmo, que eram os falsos profetas, era uma seita, uma sinagoga, onde que havia líderes que se dizia líderes da fé, da religião, mas eram corruptos, era políticos, era defassos, era profanos, até entregavam os dízimos, a oferta, eles não comiam, nem lavavam as mãos sem comer, conservavam a sua tradição, a sua cultura, mas porém eles não guardavam a lei e os mandamentos de Deus, perseguiam o povo de Deus. João Batista mesmo disse na sua escritura: ó raça de víbora, quem ensinou-vos a fugir da ira de Deus?
Quando João Batista estava pregando no deserto, eles foram lá perturbar João Batista, eles perseguiam Jesus. Paulo, antes dele se converter, ele era Saulo, era um desses homens que era fariseu, homem que conservava os mandamentos, conservava a lei, homens que se dizia ser homem de Deus, que se dizia que guardava essas leis, esses mandamentos, o sábado guardava os 10 mandamentos, assim dizia, guardava o Torá, entregava os dízimos, que estava dentro do templo, mas ele estava ali querendo só posição, só glória para si, era anticristo, querendo cadeira, querendo status, querendo posição, mas não tinha a chama ardente do verdadeiro evangelho, não tinha uma chama ardente do primeiro amor, não tinha uma chama ardente da graça do evangelho de Cristo, queria só destaque, posição, queria honra, queria glória, e a Bíblia diz, ai daquele dia que será tão abrangente como dizem Sinfonias, o grande dia do Senhor virá sobre os homens poderosos, aquele dia será um dia de indignação, dia de angústia, de azia e de alvoroço, de desolação, de treva e de escuridão, dia de nuvens e dia de tensas trevas, o dia de trombeta, o dia de alarido. Louvado seja o nome do Senhor, a cidade forte e contra as torres. Tá vendo como diz a palavra do Senhor? Contra a cidade forte e contra as torres. Tudo será abalado, tudo será, louvado seja o nome do Senhor, impactado com a manifestação da glória do poder de Deus naquele grande dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja, naquele grande dia que o Senhor Deus entrará contra nações com o seu juízo, com o seu poder. Agora o Senhor Deus está tendo misericórdia, agora o Senhor Deus é advogado, mas naquele dia o Senhor Deus virá e vai ser um dia terrível para aqueles que estão distorcendo a verdade do Senhor, vai ser um dia terrível para aqueles que estão como capa de ovelha, mas por dentro é lobo devorador, só quer promover eventos, só quer promover prosperidade, só quer promover curas, milagre e prodígio, só quer promover aquilo que satisfaz a si mesmo, e as pessoas são anticristo, mas não tem compromisso com a verdade da cruz, não tem compromisso de falar a verdade da cruz, não tem compromisso de pregar a verdade da cruz, não tem compromisso de dizer sobre os frutos da carne, que é lasciva, idolatria, porfia, inveja, prostituição, não tem coragem de falar sobre o pecado, não tem coragem de falar, glória a Deus, aleluia, sobre as inteligências artificiais, não tem coragem de pregar sobre o arrebatamento, que Jesus está voltando, porque eles mesmos não estão vivendo em santidade com Deus, quer carregar a arca, mas quer carregar de qualquer maneira, mas a arca de Deus não carrega de qualquer maneira, a arca de Deus tem que ter a santidade, a arca de Deus tem que passar pelo processo, tem que ser lapidado, tem que passar pelo fogo, tem que obedecer a palavra do Senhor para ter a presença do Senhor. Então nós estamos vivendo nesses últimos tempos, por isso que Jesus diz: qual é o sinal que daria da sua vinda? O sinal da vinda do Senhor é com as manifestações dos anticristos na terra, pessoas que pegam a palavra de Deus, diz que vive ela, mas distorce ela com as suas atitudes, não tem bom testemunho, não tem boa conduta, vive dissolutamente em cima dos altares de Deus, de qualquer maneira, em pecados escondidos, na beira da praia, vivendo em nudismo, em volta dos seus times de futebol, em volta das televisões, da novela, vivendo muitas vezes hoje em dia as mulheres, vivendo na sua sensualidade, vivendo como Jezabel em cima do púlpito, pregando, ainda querendo usar a palavra de Deus, são espíritos de Jezabel, são profetas de Acabes, amando de Acabes, e ainda quando levanta um homem de Deus para pregar a palavra de Deus, como aconteceu no livro, glória a Deus, aleluia, do Antigo Testamento, que Ananias, glória a Deus, Ananias não, era Micaías, que pregou a palavra de Deus e disse para Acabe: se tu for a esta guerra e tu voltar em paz, Deus não falou comigo, mas como Deus falou comigo, tu vai, mas não tu voltarás, porque tu morrerás. E um daqueles profetas que só profetizava bênção para o Acabe e estava ao lado de Jezabel, ele disse: como tu falas assim contra o nosso rei, porque nós só profetizamos bênção, só profetizamos o que é bom. Então, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, tomar cuidado da sua vida, porque o dia do Senhor virá contra esses falsos profetas mentirosos que só pregam o que agrada ao homem e muitas vezes não quer agradar ao Senhor.
porque não quer pagar o preço. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, assim diz a palavra do Senhor, porque o dia do Senhor está chegando e se apressa, como diz em 1 Sinfonia, aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e dia de azia para aqueles que estão rebeldes na presença do Senhor, porque o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ele possa trabalhar no teu coração, que você possa fazer um exame de consciência se realmente você está vivendo o evangelho de Cristo ou está vivendo o evangelho dos anticristo, dos falsos profetas. Quem sabe talvez você está sendo enganado pela uma religião, pela uma liderança que não tem compromisso com a verdade, mas só quer o primeiro destaque dentro da casa de Deus, só quer a primeira cadeira, só quer a honra e a glória para ele. E todos aqueles que querem a honra e a glória, que é só para o Senhor, Jesus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, e nenhum homem pode usurpar a glória de Deus. Esses que querem usurpar a glória de Deus, que quer holofote, que quer ser, glória a Deus, vocacionado, reconhecido, destacado, são anticristo na face da terra, e esta é a razão do retorno do Senhor, porque o Senhor Deus, ele não aceita ninguém tomar a sua posição, a sua glória, o seu louvor é só dado a ele, e ele colocará por terra todas essas obras malignas de Satanás. E o dia do Senhor, como diz em 1 Sinfonia, no capítulo 14, o grande dia do Senhor está perto. Filhinhos, já é a última hora, porque a manifestação dos anticristos já está na terra. E eu estou vindo para buscar a minha igreja, aquele povo simples, humilde, na minha presença, aquele povo que me adora, que glorifica, que exalta, que carrega a arca, mesmo com dor, com sofrimento, com perseguição, com calúnia, mesmo que passa por defamação, são charlatãos, são chamados de antiquadros, são chamados de quadrados, mas é esses que eu escolhi, aqueles que guardam a minha palavra, aqueles que guardam o mandamento, aqueles que negam a si mesmo, tomam a cruz e sigam, olha para mim e me adora, porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses sim serão salvos naquele grande dia, e que Deus possa falar no teu coração, porque o dia do Senhor se aproxima, o toque da última trombeta está para zoar, e Jesus Cristo está para voltar. Está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52 disse: já é a última hora, o toque da última trombeta zoará, e perto está o grandioso dia do Senhor, e esse dia será glorioso para aqueles que obedecer o mandamento sagrado do Senhor Jesus Cristo, mas será um dia de treva, de angústia, de azia, de terror, aonde que Deus vai jogar por terra o grande anticristo, e os anticristos serão envergonhados pelo poder da presença gloriosa e majestosa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando manifestar nas nuvens de glória para levar a sua noiva santa, pura, intocável, lavada, remida no sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que eu e você seja este povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aguardando, estamos sim esperando, ansioso a volta do Senhor Jesus Cristo. Se humilhai vós perante o Senhor, e ele vos exaltará. Clamai ao Senhor e ele te responderá. A Bíblia disse na palavra do Senhor que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Bendito seja o nome do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Aqui está, 1 Sinfonias, louvado seja o nome do Senhor, a palavra viva do Senhor Deus, do capítulo 1 ao 14. Leia a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai falar melhor em seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, e o Espírito Santo de Deus fala melhor
em teu coração. Pai, abençoa a este que ouviu esta mensagem. Pai, abençoa este que deu ouvido à sua voz. Pai querido, sabemos que o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. Não vai demorar. Está chegando o dia. Os dias estão sendo abreviados segundo a ciência, que a Terra vai passar por uma rotação muito grande. Os dias não será mais 24 dias, mas será diminuído os dias. Isso é cumprimento da palavra do Senhor. A guerra, fome, terremoto, a grande pestilência, Pai. E nós sabemos que o Senhor está voltando. Nós vemos tantas tragédias, tantas coisas acontecendo no mundo, tantos caos que está acontecendo. Nós vemos, meu Deus, meu Pai, que o incesto está sobre a terra, a violência está sobre a terra. Há um mundo criado chamado de paz, mas não há paz. Há ali uma falsa paz e a guerra está estampada. Pai, proteja e guarda os lares e as famílias dos teus servos e dos tuas servas, que ouve essa palavra e guarda no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu apresento a minha nação. Ele apresenta este povo, Pai, que ouviu a sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, com toda a simplicidade do meu coração. Estou como Noé, pregoeiro do evangelho do Senhor, nessas redes sociais, invertendo o papel. Se o diabo tomou a rede social, se o diabo tomou a inteligência artificial para combater contra as almas, para destruir vidas, nós tomamos essa arma da mão dele e invertemos ao contrário para anunciar o evangelho do reino. Jesus está voltando e muito em breve estaremos com o Senhor. Já é a última hora. Jesus está às portas. Bendito seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe nesta tarde tão gloriosa, em nome de Jesus. Que a graça e o amor de Jesus seja com todos. Amém.